Amigo internauta, vamos hoje relembrar o meu velho amigo livro Saúde Entendendo as Doenças, a Enciclopédia Médica da Família. Esse livro está praticamente esgotado, a próxima tiragem está em andamento, então não custa nós lembrarmos um pouco da existência do danadinho. É mais um filho que eu tenho e que há muito tempo me acompanha, é motivo de muito orgulho. Aliás, o que a Jovem Pan divulgou o meu livro, eu só posso agradecer. Mas eu quero pegar agora um pouquinho o nosso livro e vamos abrir aqui, vamos tentar achar alguma coisa interessante que nós possamos encontrar no livro. Por exemplo, ótimo, transtornos psiquiátricos. E eu gostaria mesmo de falar a respeito, eu vou ler um pouquinho a respeito disso. Depressão. Depressão é um tema muito discutido. Por que é discutido? Primeiro, porque ele existe. A doença depressão existe. Segundo, que ela não é muitas vezes aceita. Muitas pessoas, muitas linhas até da medicina, muita gente não gosta muito de ouvir a palavra depressão. Acha que é uma bobagem, acha que é uma besteira. Aí quando uma pessoa tem depressão, ela vai no médico, o médico prescreve um medicamento adequado, porque a depressão é um fenômeno químico dentro do nosso cérebro, isso já é mais ou menos comprovado, mas aí a pessoa, o paciente está com o quadro depressivo, ou seus familiares falam, não entra nessa, não cai nessa, isso é bobagem, você tem que ser forte, você tem que enfrentar a situação, isso aí é besteira, você é um homem saudável, vai passear. E o sujeito está num quadro depressivo importante e não consegue fazer isso. Esse é o detalhe. Eu acho importante que as pessoas entendam que o quadro depressivo é um quadro psiquiátrico. Dizem que atinge aproximadamente 20% da população mundial. Ela se apresenta de várias formas. Por exemplo, então vamos ler aqui, a depressão, também chamada depressão maior ou transtorno depressivo do humor, é uma doença que afeta o indivíduo como um todo, expressando-se através de sinais e sintomas variáveis de pessoa para pessoa. O risco para se ter um transtorno depressivo durante a vida é de cerca de 20% para as mulheres e 10% para os homens. Quem escreve isso é a doutora Luiza Helena Russo, psiquiatra respeitada. Isso foi escrito por gente que sabe o que fala. Os principais sintomas são falta de ânimo e vitalidade, sensação de peso nas pernas, no braço e nos braços, acordar cansado. Muita gente vai me ouvir e falar, caramba, é capaz de eu ter isso. E é possível que tenha, sim. Também não podemos generalizar e achar que todo mundo que acorda cansado hoje é depressivo, mas faz parte do sintoma. Insônia ou excesso de sono, aumento ou diminuição de apetite. Tem gente que está depressiva, que perde peso. E tem gente que começa a comer loucamente, dificuldade em concentração, manter a atenção, lembrar o que vai falar, o que vai fazer. E às vezes a pessoa acha que está começando a ficar demenciada e nada mais está do que com um quadro depressivo. Diminuição no desejo e prazer sexual. As pessoas que estão num quadro depressivo muda o desejo sexual, diminui a libido. Então isso também pode causar problema e é um quadro químico. Não adianta dizer que isso aí é porque está preocupado. Tem que ser, sim, feita uma avaliação médica para se dizer se tem ou não quadro depressivo. Perda de capacidade nas atividades habituais, a falta de vontade, de iniciativa para o lazer, para o ambiente social. A pessoa se torna pessimista, negativista, não quer fazer nada, acha que tudo é ruim. Ideia constante de morte, tem gente que acha que está para morrer, acha que está triste, que tudo é uma porcaria, começa a ir mal no trabalho, começa a ir mal na sua vida social, no cuidado com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais. Tudo isso pode ter como sintoma, ser sintoma de um quadro chamado depressão. Por favor, pare de dizer que depressão é bobagem. Pare de dizer que não precisa tomar remédio, não precisa tratar, porque isso é doença sim. É uma doença que merece um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, medicamentoso. Quem define o tipo de tratamento é o psiquiatra, o neurologista.
Quem costuma fazer diagnóstico de depressão costuma ser o clínico geral, generalista, para encaminhar para esse tipo de profissional. Para com essa história de que depressão é besteira, que depressão não existe. Vai num cineminha, faz uma viagem no final de semana que resolve, porque eu sempre conto um caso de uma paciente minha que estava em síndrome do pânico, que é um dos transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, e o marido falou que era besteira, que queria levá-la para Paris, porque era o sonho dela. Eu falei, não faça isso. Resumindo, em Paris, ela não saiu do hotel, ela não saiu do quarto, e ela se recusava a voltar de avião, porque tinha medo de morrer dentro do avião. Então ele precisou prolongar sua viagem, levá-la a um psiquiatra na França e começar o tratamento adequado. Eu conto essa historinha para dizer que isso existe sim, que as pessoas têm um certo preconceito nesse tipo de diagnóstico, mas que o diagnóstico existe, o tratamento existe e a pessoa que se trata de maneira adequada fica boa. Então, vamos parar com essa bobagem de dizer que depressão não existe.